Inclusive, a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender este refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Feliz para sempre. Ele existe desde que você compreenda este feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça. A luta do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Aí eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual.
Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, né? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira, meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz
E se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Se traga você. Traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Padre, como me livrar dos vícios e hábitos que nos deixam em pecados? É lutando mesmo, né? O máximo que a gente pode fazer é buscar uma orientação e depois é luta pessoal. Se você não assume diante de você os compromissos que você tem, as metas a serem alcançadas, se eu descuido do que é urgente hoje, é bem provável que isso venha me sufocar amanhã. É aquela mesa que vai ficando acumulada de trabalhos, né? Porque a gente não soube fazer o trabalho nosso de cada dia. Vício é a mesma coisa, minha gente. Se você não trabalha com ele, se você não lida com ele, no momento em que ele está pequenininho, no momento em que ele cresce e ele vai se avolumando, vai ficando cada vez mais difícil. Então como é que a gente vai se livrar dos excessos? É jogando uma dose por dia fora. Eu gosto muito da proposta que tem os alcoólatras anônimos, por exemplo. Hoje é o meu dia de sobriedade. Eles não estão preocupados com o que foi ontem, nem estão preocupados com o que vai ser amanhã. A sobriedade de hoje é diante daquele copo que está diante de mim. É assim que a gente vence. Se eu não coloco a minha meta, se eu não estabeleço ali a minha luta diária, é bem provável que eu não vá conseguir muita coisa nessa vida. É como estudar para o vestibular, né? Não tem como você estudar tudo de uma vez. Se você não vai em partes, vivendo o processo, na hora que chega um momento, chega um dia antes, você vai querer estudar tudo de uma vez, não dá conta. A gente se livra dos vícios assim. E da mesma forma a gente adquire a virtude devagar também. Ninguém fica virtuoso da noite para o dia. Da mesma maneira que ninguém fica defeituoso da noite para o dia. Tudo isso vai entrando na nossa vida, nas escolhas que a gente vai fazendo, em doses homeopáticas, né? Já viram? Já viram homeopata tomar remédio? Dá sono na gente. Dá sono. Mas ele é um princípio, né? É uma medicina aplicada que tem que ser daquele jeito, não tem outro jeito. É aquela disciplina, é aquele rigor. Agora, isso que é interessante, né? Veja bem, tá tomando um remédio. Está fazendo um momento de tratamento. Mas agora, é claro que a alma, o espírito também fica disciplinado naquele momento. Porque quando você faz a experiência dessa disciplina prática, alguma coisa dentro de você vai aprendendo também. É como eu, tendo que ficar calado esses dias, com toda sinceridade, eu fiquei com um projeto, estou com vontade de fazer um projeto para o futuro, de ficar algumas horas calados no dia. Eu quero isso. Porque eu descobri uma coisa assim no silêncio que é disciplinador. É muito bom quando você passa pela experiência daquela disciplina. Hoje, por exemplo, eu estava vendo no noticiário
da tragédia de Santa Catarina. O rapaz estava deitado na cama, ele estava totalmente imobilizado. Aí o médico disse que ele vai voltar os movimentos do corpo à medida em que fizer fisioterapia. E aí perguntaram para ele, né, como é que ele estava se sentindo. Eu achei impressionante a resposta dele. Ele virou e falou assim: eu estou me sentindo melhor do que antes da tragédia. Aí o repórter: mas por quê? Ele falou: não, porque eu estou aqui imobilizado, sem condições de sair daqui, mas você não tem ideia do quanto de coisas que estão acontecendo dentro de mim. Eu estou sendo transformado num ser humano mais amoroso. E falando isso sorrindo, gente, deitado naquela cama, inutilizado, dizendo tudo isso. Eu estou me transformando num ser humano mais paciente. Eu estou me transformando num ser humano que, quando levantar daqui, vai fazer muito pelas pessoas que precisarem de mim. Achei aquilo fantástico, né? Faz daquele momento um momento de aprendizado. Eu poderia perguntar, né? Como é que eu faço para me livrar dos meus excessos, né? Como é que eu faço para me livrar dos meus vícios? Pode ser que, se não vier pelo amor, meu amigo, vai vir pela dor. Vai ter que passar por um momento de dificuldade para você purificar os seus excessos, e então você entrar na dinâmica da transformação que todo ser humano tem que passar. Gente, é tão lindo você identificar que o Evangelho nos retira os excessos. Você fica mais leve. Seguir a Jesus é você ser mais leve. Da mesma maneira como aquele rapaz deitado na cama tinha a sensação de que ele estava sendo transformado pela força do sofrimento num ser humano mais leve. Estava jogando fora os excessos. E é verdade, às vezes quando nós passamos por uma experiência assim, a gente joga fora os excessos da gente. Outro dia eu encontrei um pai que perdeu o filho num acidente muito trágico. E aquele homem, ele estava tão purificado por aquela dor, ele estava tão sensível aos outros filhos que ficaram, à esposa que estava do lado dele, que quase que a gente tinha que pensar assim, sabe, um absurdo, a morte do filho lhe fez bem. Claro, a gente jamais diria isso para ele, jamais alguém teria coragem de dizer isso para ele. Faz a leitura do avesso. Se a gente faz a leitura do lado direito, a gente jamais teria coragem de reconhecer isso. Porque ele, na verdade, era um homem indiferente aos filhos, ele era um homem indiferente à mulher, ele era um homem que só pensava no dinheiro que tinha. E 1 ano depois da morte do filho dele, eu o encontrei. E eu não consegui identificar que era aquele mesmo homem. Que era aquele mesmo homem que eu conhecia, que eu frequentava a casa, que eu sabia dos problemas que tinha. E aí depois, até mesmo conversando com a esposa dele, né, eu falei: é isso mesmo que eu estou vendo? Ela falou assim: padre, depois que o meu filho morreu, o meu marido é outro. Eu acho que ele abriu os olhos para a vida, ele descobriu que não adiantava só ganhar dinheiro, ele descobriu que ele tinha outros filhos. Eu acho que ele viu morrer um, que ele não chegou nem a amar direito. Eu achei aquilo tão interessante, minha gente, porque na verdade, qual é a leitura que a gente pode fazer? Faz do avesso agora, a leitura do avesso. É isso. A morte do menino fez bem ao pai. Por mais estranho que possa parecer isso. Por mais que isso possa ferir o nosso ouvido, que a morte de alguém possa fazer bem. Acordou o pai. Ele acordou para a vida. Ele ficou mais leve. Julgou os excessos fora. E na experiência de julgar fora os excessos, ele descobriu dentro dele uma leveza que o fez um homem maravilhoso. É bonito, né? Antes de morrer, ele descobriu que ele poderia ser o pai que está sendo. Antes dele ir embora, de maneira definitiva, da vida daquela família, ele conseguiu alcançar a possibilidade de ser um ser humano melhor. E é aqui, gente, que entra essa dinâmica do sofrimento. Muitas vezes uma vida muito ordenada, muito feliz, tudo muito bonitinho, não desafia a gente para crescer. Agora, de repente, um tropeço, uma queda, e aí a gente está com a necessidade de dar sentido a tudo que ficou. É o lado criativo da dor, que eu insisto em dizer. Então, às vezes, o que nos falta é isso. O que nos falta é a coragem
de viver a disciplina que a dor nos traz, de você viver o aprendizado que ela lhe sugere, ficar mais leve. Às vezes nós somos tão pesados uns na vida do outro, né? Coisa pior que tem na vida é você conviver com uma pessoa pesada. Estou falando por dentro. Ela entra no ambiente, né? Parece que entrou um saci. Você tinha essa história também lá? Lá quando o ambiente ficava pesado, lá em Minas Gerais, parece que o saci entrou aqui dentro. Umas coisas que a gente não sabe, né? É uma coisa ruim mesmo, né? O encardido, como dizia o Padre Léo, né? Tem gente que legitima a presença do diabo no mundo. É uma coisa impressionante. Tem gente que consegue ser o legítimo diabo na terra. Do jeito como vive, aquela cara, aquela aborrecida, né? Já chega, já te dá até aquele arrepio, né? Pelo amor de Deus, vamos melhorar, né, gente? Vamos ficar mais leve. O diabo nos pega aí, no peso que a gente leva com a gente, quando você começa a ser pesado na vida do outro. Muito triste isso. A vida nos ensina que à medida que mudam as estações, há sempre uma realidade que permanece na natureza. Pode ser que uma estação venha e retire todas as folhas de uma árvore. Pode ser que venha uma outra estação e encha de flores. Pode ser que, modificando a estação, essas folhas percam a vitalidade, o viço e caiam. Mas uma coisa é certa: a raiz permanece em qualquer que seja a estação. Há na planta um sustento que a faz permanecer viva, mesmo quando tudo está contrário a ela. A sabedoria vegetal que nos ensina que em tempos de inverno é necessário que toda a seiva que está dispersa nas folhas e nas flores venha repousar na raiz. Você passa pela vida o tempo todo fazendo essa experiência. Pode ser que em alguns momentos da sua vida, algumas pessoas tenham sido vitais, estiveram muito vivas na sua história naquele tempo. Mas de repente o tempo foi passando, a estação foi modificando e aquela pessoa deixou de fazer parte da sua história, deixou de fazer parte da sua vida. Mas você pode identificar que ao longo da sua vida, apesar de terem passado inúmeras estações por você, existem algumas que ficaram. A essas pessoas, nós podemos chamá-las de raízes. São pessoas que mesmo com as mudanças do tempo, mesmo com as mudanças das estações, elas continuam lá. Arvorear é a gente plantar árvores, é a gente crescer como árvores, é a gente se unir como árvores, é a licença poética, é o significado que vai além da palavra. E todos nós precisamos de passar pela experiência constante de arvorear também. De lançar raízes na vida de alguém e de permitir que outras pessoas também lancem raízes na terra da nossa história. Porque o que nos segura na vida, minha gente, e o que nos faz dar conta de tudo isso que a gente tem que viver todos os dias, são aquelas raízes que a gente olha e que a gente pode contar com elas. São aquelas pessoas que permanecem mesmo quando mudam as estações. Como disse aqui, tantas pessoas passaram pela sua vida e na estação da alegria estavam todas lá. Mas de repente, quando chegou o tempo da dificuldade, foi embora todo mundo. São as realidades que são passageiras, são as pessoas que são passageiras. Mas nós não sobrevivemos de passagens. O ser humano, cada vez mais, ele tem necessidade de realidades que sejam definitivas. De realidades que a gente sabe que permanecerão. Pode até haver mudança, mas elas não vão nos abandonar. Pode até que alguma coisa modifique, mas aquela raiz permanecerá ali. Mesmo porque a gente só pode ser feliz à medida em que nós somos árvores que estão plantadas com raízes fecundas. Essa semana estava passando na beira de uma estrada e comentei com um amigo que estava do lado que acho muito interessante como os bambus crescem. Você nunca vê um bambu solitário, não é verdade? Porque ele sabe que ele não sobrevive às ventanias.
Se ele quiser permanecer de pé, ele tem que crescer junto com outros. Porque quando vem o vento forte, eles todos formam uma proteção. Eles ficam fortes juntos. Se você sopra um vento pesado em cima de um único bambu, ele vai tombar, ele vai morrer. Ele vai quebrar, ele vai ceder. Mas se ele está junto de outros, se ele faz aquela moita, se ele faz aquele grande conjunto, ele não vai ser quebrado. Porque eles vão obedecer o movimento do vento, mas não vão ceder para fazer com que a morte seja definitiva. Eles não vão permitir que a morte seja definitiva. Um vai ajudar o outro a permanecer de pé. Na vida é assim, minha gente. Nós vamos saber ficar de pé à medida em que nós estivermos arvoreados, plantados juntos, porque a beleza da vida está aqui. Tanto as alegrias quanto as tristezas, elas só podem ser vividas à medida que nós temos alguém para conjugar o verbo conosco. Caso contrário, a vida se torna insuportável. Tente viver uma tristeza sozinho para você ver. Vai ficar insuportável. Tente viver uma alegria sozinho. Não vai ter tanto gosto. Nós precisamos para dividir. Seja na alegria, seja na tristeza. Nós precisamos de alguém do nosso lado. Alguém que nos ajude a entender o que está acontecendo. E esse é o belo significado cristão de amar e ser amado. É você estar plantado junto para ajudar no vento do outro, ele permanecer de pé. É você estar plantado junto para que no momento que o vento for contrário a você, ele que está ao seu lado lhe ajude a permanecer de pé. Esse programa, ele quer ser para você hoje, quem sabe, uma pequena árvore plantada ao seu lado. Para que a nossa palavra, a nossa música, a nossa reflexão, quem sabe hoje, possa representar alguém que realmente esteja do seu lado, alguém que de fato esteja plantado como raiz para lhe dar a segurança que talvez hoje você esteja necessitando. E quem sabe, divulgando essa música, essa mística que a música nos traz, nós possamos arvorear o mundo. E amanhã a gente possa se plantar em outras vidas. E amanhã a gente possa permitir que outras vidas se plantem em nós. Para que juntos possamos formar uma grande floresta de amigos. De irmãos que se amam, que se ajuntam e que se ajudam no momento da necessidade. Você dentro de uma pertença religiosa, você tem várias pertenças religiosas. Primeiro, você é batizado. Você foi integrada numa comunidade. Lá na Bahia, não? Não, aqui Você não nasceu na Bahia, não? Assim, nasci em Salvador. Claro, fui integrada na Bahia. Sua é que você falou comunidade, eu já pensei na canção. Não, mas é aí que eu vou chegar. Você tem uma primeira pertença religiosa, Sim. que foi lá onde você foi batizada, fez Na primeira Igreja comunhão dos lá, Mares, fez Padre primeira Monfort, comunhão lá ou não? lá na Igreja dos Salesianos. Você teve pessoas que tiveram uma participação importantíssima na sua vida naquele momento. Sim. De repente você mudou de lá, foi para onde? Na Bahia, eu mudei depois de que eu tive a minha experiência com Deus, conheci a Canção Nova. Já veio para Canção Nova. Em 91 eu fui a São Gonçalo dos Campos, a primeira casa de missão que a Canção Nova teve, depois a casa fechou. Vim para a Cachoeira Paulista. Agregou mais uma experiência religiosa na Sim, sua vida. Sim. Religiosamente você foi colocando camadas. Sim. Mas você quer o quê com tudo isso? É a riqueza da vida espiritual. Encontrar o Cristo. Oh, todos nós queremos estar inflados. Porque é tão bonito quando você pensa que o que é o Espírito? É o sopro. É aquilo que faz ficar em pé. É aquilo que vivifica. Então o que é a vida espiritual? É você sentir no seu dia a dia que você está vivificado. Que apesar de todos os problemas que são próprios da nossa condição, porque a vida espiritual não nos livra dos problemas, a vida religiosa não nos livra dos problemas,
mas ela nos possibilita olhar para essas situações, administrá-las com muita sabedoria. E eu experimentei isso na pele quando eu tive 3 abortos espontâneos, né? E como você estava falando no outro programa, a gente tem planos, né? Então, expectativas. Né? E quando a gente perde um bebê, tudo parece que vai desaparecendo. Só que a experiência de Deus nos faz renascer diante de um sofrimento. Você estava falando que a prensa Getsemane, no Getsemane, né? É a prensa que gera o azeite. O azeite. Aí eu fiquei pensando, aprovação. Você já viu como é que chama isso? O lugar onde produz o azeite? Você já teve a oportunidade de ver? Não tive ainda. Os antigos, agora é claro, está tudo muito mais moderno, né? Mas antigamente era uma roda de pedra que ia passando por cima das olivas e amassando para que elas pudessem liberar o azeite. Sim. Então, você falava em relação à prensa. Eu ficava pensando, a aprovação ela funciona assim. O sofrimento ela funciona como essa prensa que retira de nós a constância, a paciência e depois constância. E o melhor fruto, né? O sofrimento, se ele é bem administrado, ele retira de você o melhor fruto. Constância, paciência, a bondade. Olhar as coisas com os olhos de Deus, leveza. Na ótica de Deus. É impressionante, Salete, quando um sofrimento bem administrado provoca leveza na vida de uma pessoa, todo mundo é beneficiado com isso, né? Porque não tem nada melhor do que você conviver com uma pessoa leve. Verdade. O sofrimento vem... Olha, eu sempre gosto de dizer isso. Se você quiser saber em que ponto dessa estrada você está, quando a gente fala de conversão, de vida espiritual, a pergunta é muito simples. O que você provoca no seu ambiente de trabalho quando você chega? O que você provoca na sua casa quando você entra dentro dela? O que você provoca no seu grupo de amigos quando você se senta? Ali a gente faz uma análise muito sincera, muito honesta de quantas anda a nossa conversão. A que velocidade? Eu provoco coisas boas quando chego? Ou eu provoco medo? Eu como chefe, eu sou chefe de algumas pessoas. Eu tenho algumas pessoas que trabalham diretamente comigo. Quantas vezes eu me sinto... Elas devem tremer de medo. Quantas... Não seja cruel. Quantas vezes eu me sinto incomodado em perceber que elas estão com medo de mim. Em outros momentos da minha vida, Deus me livre, era tudo que eu não queria. Mas eu provocava isso nelas. Eu experimento isso como mãe. Seu filho tem medo de você? Não, ou ele tem pula respeito? no meu colo e tem respeito, graças a Deus. Mas como mãe, a gente fica observando as reações do filho com relação a nós. Se eu estou sendo muito dura, se eu estou sendo muito solta com ele, se eu estou colocando limites excessivos para a idade dele. Não é? Então, tudo isso a gente tem que Porque você tem consciência que seu filho merece o seu melhor fruto. Exatamente. Agora, se você fosse uma mãe que não tivesse essa preocupação, você iria oferecer ao seu filho qualquer coisa, qualquer sentimento. É tão sério isso, né? Olha, qual é o sentimento que eu ofereço aos meus quando eu chego em casa? Eles adoram ficar na mesa conversando para saber o que é que aconteceu comigo no dia. O que é que você viu, mãe? O que é que aconteceu, mãe? Esses dias foi muito engraçado, né? Estava eu, o Marcelo, eles no carro. E aí o Lucas chegou e falou assim, mãe, deixa eu na casa do Giovanni, deixa a Maria Luísa na casa da Tereza. Eu fiz, e eu e o seu pai, vamos para onde? Procura um lugar romântico para vocês ficarem. Isso significa que ele consegue identificar na minha vida e na vida do Marcelo o amor. Que existem momentos em que nós precisamos estar juntos. Esse romantismo, né? Procura um lugar romântico para... É bonito? Eu achei lindo a conclusão que ele chegou. E também, uma vez no meu aniversário, nós estávamos rezando, Marcelo rezando por mim, Maria Luísa fazendo um agradecimento pelo dom da minha vida. Aí, quando chegou na vez dele
Obrigada, Senhor, pela mãe que o Senhor me deu, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Viu? Um bom exercício de conversão é você fazer essa pergunta também. Só o melhor que Deus pode oferecer ao outro, Ele oferece através de nós. E é por isso que a nossa responsabilidade não pode ser negligenciada. Se eu tenho a oportunidade de ser seu pai, eu quero ser o melhor, porque você merece esse melhor que Deus preparou para você através de mim. Então, se eu posso ser seu amigo, quero ser o melhor, porque quero ser o melhor do que Deus preparou para você. E aí você pode estender essa reflexão a todos os relacionamentos que você tem na vida. Até os relacionamentos de trabalho, né? Sou seu colega de trabalho e quero ser para você um colega de trabalho que esteja ao modelo do melhor que Deus quer que você tenha na vida. Porque quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, quando nós proclamamos a fé no seu amor por nós, outra coisa nós não estamos fazendo senão dar a Ele esse crédito, sabe? Você acreditar de verdade que o amor de Deus por você se manifesta em coisas boas. Até mesmo numa palavra que nos repreende, porque isso faz parte. Quando eu quero o melhor de Deus para a minha vida através de um amigo, eu estou abrindo a possibilidade de ouvir dele a verdade que eu preciso ouvir. Palavra que me cura, que cura em mim uma arrogância, que cura em mim uma mentira, que cura em mim uma infidelidade, que tem o poder de acender a minha consciência para que eu possa olhar com mais amplitude para a estrutura da minha vida. Sim, porque quando Deus nos ama, Ele nos corrige. Porque faz parte do seu amor o querer a minha superação. E muitas vezes a superação, a mudança, só me chega depois de uma correção. Então, quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, nós acreditamos que esse amor educa. Hoje nós estamos recebendo aqui minha querida amiga Salete Ferreira, e a gente vai para um rápido intervalo, vamos comer um pedaço de bolo de laranja, que ela não trouxe, e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Por que você não trouxe bolo? Porque não tem bolo. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga, você que nos assiste, que manda a sua história, que pede seu aconselhamento. Embora, Salete, eu falo pouco aqui dos papeizinhos. Não tem problema não, né? Não. Porque às vezes a prosa é boa. tá tudo perdoado, tá tudo perdoado. Olha, eu gostaria de apresentar a vocês o meu novo trabalho, Deus no Esconderijo do Verso, que foi gravado ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com orquestra, um trabalho muito bonito, com a participação da Elba Ramalho, da Fafá, do Fagner e da Luci Alves. Só não teve de Salete porque ela não quis ir participar. Nós temos 3 versões do produto, que é esse DVD sim, esse CD com parte do show e esse kit que é, vou abrir aqui para vocês verem, tem tudo dentro dele. Tem até minha certidão de nascimento aqui, Salete. É o DVD. Pode? É o DVD, os 2 CDs ao vivo. Aqui tem o show completo. Tem alguns postais para você presentear sua tia, sua vizinha, sua avó. Você pode comprar esse produto aqui, através do 0 Operadora 12 31 86 2600, e você ajuda a manter essa obra, porque a Canção Nova tem esse trabalho belíssimo de evangelização, que é mantido através de sócios, porque aqui não existe intervalo comercial, você já observou, é pela doação dos sócios e também pela venda dos produtos. E nós temos a alegria de lançar também, na verdade é um relançamento, agora em parceria com a editora Planeta, do livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, essa nova edição que está muito bonita, que inclusive vou lançar na Bienal de Belo Horizonte agora sexta. Também aqui através do telefone 0 Operadora 12 31 86 2600, você pode comprar tanto o DVD quanto esse livro para a sua formação pessoal. Quero convidar também você quer ir para a Terra Santa comigo. Nós vamos agora no dia 8 de maio. Nós vamos ter uma oportunidade de viver uma experiência belíssima, além de passar pelos lugares santos. Vamos viver Pentecostes em Jerusalém. Você já fez isso? Olha, hoje o sapo
Fez Sapo? O sapo fez eu Aqui, tá prometer ao vivo, falou ao vivo. Você conversa com sapos? Claro. Você é uma princesa? Então. Fala quem é o sapo, que às vezes o meu público não sabe quem é o sapo. Sapo é uma pessoa, gente. Ela fala é um como músico, meu irmão de comunidade. Queridíssimo, talentosíssimo. Da Canção Nova, que me acompanha em todas as missões que eu vou. Senão o povo vai achar que você fala com duendes, com fadas. Imagina, hoje o sapo me falou de O nome dele é Sebastião. É. Ele disse que o nome dele não é Sebastião. O nome dele é Sapo e o apelido é Sebastião. Que ele é o único sapo que fala. Inclusive no seu CD eu tava vendo participações especiais, Paulinho e Sapo. Quem não sabe, né, fica pensando que você levou um sapo para cantar. Então o Sapo hoje fez eu dizer ao vivo que o ano que vem... Eu não levo você, eu não lhe convido para ir na minha equipe. Não, eu não vou mesmo. Eu jamais lhe convidaria. Não, eu jamais aceitarei. Então estamos certos. Então. E se eu te encontrar lá, eu finjo que não lhe conheço. Eu também. Se eu te encontrar pelas ruas de Jerusalém, vou passar, fingir que não sei quem é. Duvido. Aí o ano que vem eu vou, se Deus quiser. Não consegue ir esse ano? Não, esse ano eu não consigo ir. Pois é, se você quiser ir conosco, além de viver a peregrinação pelos lugares santos, viver essa belíssima oportunidade de estarmos em Pentecostes, durante a festa de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Sei que está em cima da hora, mas às vezes você ainda tem condições de se organizar, de ir conosco, de viver esses momentos tão especiais na terra de Jesus. E nós também temos, para você se programar com mais antecedência, no dia 18 de outubro nós embarcaremos para uma peregrinação muito especial pela Polônia, República Tcheca e Alemanha. Serão 13 dias e o tema principal dessa viagem será justamente a Festa da Misericórdia. Iremos na Polônia. Não, você também não está convidada, não precisa me olhar com esses olhos. Eu também não vou. Nós iremos viver, imagina, no ano da misericórdia, viver a experiência belíssima de estarmos no Santuário das Misericórdias. Que lindo, reze Quem por sabe mim. se você se comportar, a gente convida você para estar com a gente. Querida, esse CD seu você lançou quando? Em Pentecostes, no ano passado, né? Com o título Deus Sabe o que é Melhor. Que Quem é não uma sabe maneira, somos nós, né? É uma maneira simples, né, de falar da onisciência de Deus. Esse Deus que sabe tudo, que vê tudo, conhece tudo. A palavra ainda não chegou à nossa boca, Deus já conhece. E não precisa de muita explicação, não é? Isso faz cair por terra tantas pretensões nossas, né? Então, simplifica tudo. Sim, tudo. Eu me lembro que quando eu fiz o refrão, eu me senti tomada por uma paz muito grande. Vou levantar para pegar um outro negócio aqui, tá? Isso. Pode levantar. Ele é inquieto a si mesmo, gente. Não, que eu vou te contar uma historinha, depois eu vou comentar. Tá. Daí... Não inclui sapos e gnomos, não. São pessoas reais. Daí eu fiz uma reflexão sobre a minha vida, não é? O estar na Canção Nova, os pais que tenho, os irmãos que tenho, os irmãos da comunidade que eu tenho, o meu fundador. Depois comecei a refletir sobre o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho, o lugar que eu estou. Nada eu escolhi, a não ser o marido. Nada eu escolhi. Deus me ajudou a escolher, né? Ter a oportunidade de entrar aí na sua casa, nessa noite de hoje, estabelecer comunhão com você, com a sua família. Você que acabou de chegar do trabalho, ou chegou da faculdade, ou já estava aí esperando este momento de encontro, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade que você me dá de entrar na sua vida e junto com você acender as luzes. Não sei como foi que você enfrentou, pode ser que no seu estado não tenha havido, mas nós que passamos pela experiência do apagão essa semana, a gente descobriu, através de uma coisa boba, simples, né? Faltou a luz na casa da gente, a gente descobre a duras penas o quanto é ruim a gente ficar no escuro.
Eu tive um agravante, eu descobri que na minha casa não existem fósforos. Você acredita em um negócio desse? Tinha vela, mas não tinha fósforo para acender a vela. E depois de eu ter subido 5 andares, né, a pé, na escada, eu fiquei um pouco desanimado de voltar para buscar. A nossa casa é toda elétrica, né? Então, quando faltou energia elétrica, a gente não sabe o que fazer da vida. Mas eu achei interessante que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no apartamento, mesmo iluminando lá com o celular, foi colocar o dedo no interruptor. Né? A gente faz automático, né? É engraçado isso. Nós precisamos tanto da luz, nós somos tão necessitados da luz, que o cérebro não registra a informação de que não vai adiantar o interruptor. São as ações reflexas, né? Que a gente faz sem pensar. A gente faz porque a necessidade impõe ao corpo, impõe ao cérebro. Nós vivemos e dependemos da luz. E naquele momento em que a gente não tinha os recursos da luz, a gente não sabe nem muito bem o que fazer. A gente perde um pouco a referência. Eu fiquei pensando, sabe, minha gente, no dia do apagão, que às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Nós também passamos por períodos de escuridão, onde a gente fica meio perdido dentro de... Mas é verdade, a gente fica tão perdido às vezes na vida, que nós podemos fazer essa comparação. Da mesma maneira como a gente não sabia andar dentro da nossa casa, sem que a gente tivesse um mínimo de luz para orientar os nossos destinos, os nossos passos, na nossa vida acontece a mesma coisa. É aquele desconforto da alma, né? É aquele desconforto de você não saber que caminho seguir, que decisão tomar, o que é o mais certo fazer agora, para onde eu vou, como que eu vou contornar os sentimentos que estão me julgando num processo de escuridão. E aí, de repente, a gente descobre que há alguma coisa, alguém, alguma realidade que pode significar essa luz na nossa vida. Assim como alguém vem nos socorrer do apagão, vem nos emprestar um fósforo, vem nos emprestar uma lanterna, nos momentos de escuridão da nossa alma, nos desesperos que nós enfrentamos muitas vezes na vida, alguém também pode emprestar uma luz. E cada vez mais eu estou convicto de que essa luz ela vem através de uma palavra, ela vem através de um conselho. Eu fico fascinado, minha gente, com a capacidade que as palavras têm de fazer bem ao nosso coração. Pode fazer mal também, mas não vamos prender nisso hoje. Falar do quanto que uma palavra bendita pode abrir a nossa cabeça para compreender uma situação. Às vezes nós ficamos muito focados, né? A gente só enxerga o mesmo ponto do problema e a gente não consegue sair daquilo. Nós ficamos patinando em torno das nossas dificuldades e de repente alguém vem, olha nos nossos olhos e diz alguma coisa que tem o poder de clarear a nossa mente. E Deus age aí. Por que a palavra de Deus é tão importante no processo da nossa conversão? Por que é tão importante a gente mergulhar nas leituras sagradas? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, nas palavras de Jesus, nas cartas dos grandes apóstolos, nos escritos dos grandes homens e mulheres que fizeram uma bonita experiência de Deus. E aí toda a literatura mística. São pessoas que de alguma maneira acendem luzes dentro de nós. A palavra é sagrada por quê? Porque ela continua comunicando até os dias de hoje. A palavra orienta a nossa vida. Jesus é a luz do mundo. E como é que eu chego até o conhecimento dessa luz? Através dos sacramentos, através da pregação, através da leitura da palavra, através da instrução catequética, de todas as atividades que a igreja propõe, para que nós possamos mergulhar no conhecimento do mistério da luz. É assim que funciona a vida. Há momentos em que a escuridão vai abater sobre nós. E aí o que a gente vai fazer? Vamos bater a cabeça nas paredes ou vamos buscar a solução? Vamos buscar um jeito de encontrar uma saída? Vamos descobrir alguma coisa que possa iluminar o nosso destino para que a gente não continue batendo a cabeça, para que a gente não continue errando da mesma forma? Aí cada um reage como pode ou como quer. Os apagões existem, isso é certo, é fato.
Muitos de nós hoje estão meio apagados. Muitos de nós hoje estamos mergulhados em conflitos, em dilemas, em sentimentos contraditórios, sentimentos que machucam, que estragam. Muitos de nós hoje estão abatidos pelos acontecimentos. Só que aí nós temos a opção de tentar buscar alguma coisa que possa acender uma luz dentro de nós. Que Deus venha incendiar a nossa alma. Incendiar a nossa alma significa a gente pedir a Deus que Ele venha clarear a nossa mente, que Ele venha reorientar os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa consciência. Quantas vezes tantas vezes na vida a gente erra justamente porque nos faltou clareza na consciência. Faltou clareza no processo. É isso que a gente pede. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Deus possa acender em cada um de nós uma luz e possa nos ajudar a encontrar o caminho certo para que a gente percorra e que a gente venha sanar as dores, as angústias. Não é que Deus vai resolver os nossos problemas. Ele vai nos ajudar a acender a luz que a gente precisa acender para chegar à solução que nós precisamos encontrar. Toda vez que nós passamos por um processo de escolha, é natural que nasça uma angústia. O filósofo Sartre dizia que a gênese das nossas angústias está justamente nas possibilidades. Vai ficar mais angustiado aquele que teve mais possibilidades, porque ele pôde escolher. Toda vez que a gente toma uma decisão, minha filha, nós precisamos assumir as consequências dessa decisão e sofrer da maneira certa as consequências dela na nossa vida. O que a gente não pode permitir é que a gente comece a sofrer do jeito errado. Ao invés de lamentar o que perdeu, comece a estabelecer para você, quem sabe, um novo tempo, né? Um novo crescimento. Ocupe a sua cabeça agora, não do que perdeu, mas daquilo que você pode viver como profissional. Saber virar a página, saber dar um novo rumo para a vida é muito importante para que a gente dê certo. Quantas vezes na vida nós passamos por aquela sensação de, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E o vitorioso é aquele que administra bem esse momento. Porque os contrários da vida estão aí, minha gente. Às vezes a gente escolhe certo, às vezes a gente escolhe errado, mas vamos fazer alguma coisa de bom daquilo que a gente fez, daquilo que a gente escolheu. Ainda que você chegue à conclusão, Sheila, que você escolheu errado, descubra nesta oportunidade que você tem hoje um motivo para você ir além. Sair da zona de conforto, como você mesmo disse, não é fácil, né? Agora, é muito perigoso também a gente ficar na zona de conforto por uma comodidade, porque a gente não quer sofrer, porque a gente não quer se incomodar. Cuidado! Toda vez que você estiver muito confortável dentro das suas escolhas, questione-se. Não se trata de você se precipitar e agora sair mudando tudo. Não. Mas descubra o que nessa zona de conforto significa comodidade, comodismo. Saiba diferenciar a satisfação, né, a estabilidade do comodismo. Nós precisamos crescer sempre. E essa zona de conforto, ela pode ser muito perigosa para o ser humano. Toda vez que você diz, eu já sei fazer isso porque faço isso há 20 anos. Cuidado, viu? Porque você pode estar muito ultrapassado na sua maneira de fazer, porque você não teve coragem de prestar atenção na maneira como outras pessoas fazem. Você corre o risco de estar perdendo tempo. Você corre o risco de qualificar um pouco mais o seu jeito de trabalhar, só porque você não teve coragem de prestar atenção naqueles que fazem diferente de você. Isso é muito importante. Na zona de conforto, a gente ter a oportunidade de descobrir onde posso ser melhor. Não é nenhum problema você descobrir na vida
esse conforto, né, de você saber que você está sendo quem você deve ser. Mas ao mesmo tempo você inquietar-se para colocar sempre em questão o ser que você está sendo, o profissional que você é, ter que avançar, né? É tão bom você fazer um curso de vez em quando, você parar para ouvir um discurso diferente do seu. Faz bem, a gente fica agregado, né? A gente cresce. E essa oportunidade de poder avançar, de poder sair daquele lugar comum é sempre tão benéfica para o ser humano, né? Nunca é tarde para aprender. A vida fica muito mais interessante quando nós estamos aprendendo alguma coisa. E é verdade. O que eu estou aprendendo? Nessa fase da minha vida, o que é que eu estou aprendendo? Alguma coisa eu preciso aprender. Nós precisamos ter tempo para aprender. Sabe por quê? Quando nós nos dispomos a aprender alguma coisa de novo, o nosso ser, ele entra numa dinâmica. Ele reassume uma dinâmica, ele volta a ser jovem. Que a gente não quer morrer sem ter tido a oportunidade de tocar a beleza da vida. E é verdade, quando eu descubro que esta palavra significa isto, é como se um novo horizonte se abrisse para mim. Eu abri as portas de um significado que antes eu desconhecia. Quando eu me disponho a aprender um novo idioma, eu entro num novo tempo da minha vida. Quando eu me disponho a fazer uma faculdade, quando eu me disponho a aprender um ofício, uma coisa simples, né? Eu estou lá preparando a minha casa, vou lá no jardim, eu vejo o jardineiro fazendo, eu quero aprender. Eu não quero roubar o serviço do jardineiro. Eu não quero fazer por ele. Mas eu quero, na hora que aquilo estiver fora de ordem, eu mesmo saber resolver. Aí quando a mulher está lá me ensinando o porquê da planta, disso, daquilo, eu prestar atenção, porque aprender aquela lição é muito mais que aprender aquela lição somente. Mas é colocar a minha alma numa dinâmica que a torna mais jovem, mais feliz. Aprender. Minha gente, vou confessar uma coisa para vocês. Durante algum tempo eu convivi, no contexto acadêmico, com pessoas muito preparadas, com doutorado disso, doutorado daquilo. Mas às vezes as pessoas são tão sem sal, tão sem gosto. Por quê? Porque elas acham que já sabem tudo. Mas eu também tive a oportunidade de, no mesmo contexto acadêmico, de gente muito bem preparada, encontrar gente que sabe muito, mas finge que não sabe. Porque quando finge que não sabe, ela tem a oportunidade de estabelecer um encontro que possa lhe proporcionar alguma sabedoria. Não se mostra pronto. A gente se interessar por aquilo que o outro faz. Que a gente aprende. Aprender talvez seja hoje a maior urgência, porque a gente coloca a nossa alma numa dinâmica nova. Se hoje eu me disponho a aprender alguma coisa, eu estou me proporcionando um renascimento. O que é que nós precisamos aprender? Tenho certeza que você ainda precisa aprender muita coisa. Faça o seu compromisso. Descubra o que você hoje pode iniciar na sua vida. Não vai dormir, então, sem descobrir 2 palavras novas. Dá um jeito aí. Hoje você vai incorporar 2 novas palavras ao seu vocabulário. Aprender. Você vai começar a ficar um pouco mais interessado em olhar para o mundo, saber que existe um funcionamento que lhe interessa. Aprender como funciona o seu corpo. Por que se eu comer isso agora vai me prejudicar? Por que se eu misturar este alimento com este? Não é a química que vai favorecer a minha saúde? Alguma coisa a gente precisa aprender. Aprender um pouco sobre o outro, né? Às vezes a gente corre o risco de passar ao lado a vida inteira sem ter aprendido muita coisa sobre ele.
Eu desejo que hoje você tenha a oportunidade de preparar bem o seu futuro. Porque é isso que Jesus faz quando passa verdadeiramente pelos nossos caminhos. Ele nos empresta um novo jeito de olhar para o mundo. Jesus nos empresta um novo jeito de olhar para nós mesmos e para aqueles que estão do nosso lado. E ao nos emprestar um novo jeito de olhar, Ele nos ensina. Nos ensina o mais bonito, nos ensina a aprender. Porque aquele que está disposto a aprender está ocupado para o resto da vida. Não há monotonia no coração daquele que se dispôs a viver a vida aprendendo. Ao ouvir essa música, eu fui naturalmente conduzido aos caminhos que essa pergunta me levava. Essas perguntas são muitas, né? Aliás, eu fico pensando que uma pergunta bem feita, ela tem o poder de gerar respostas muito criativas dentro de nós. Ou então, quando não conseguimos chegar às respostas, a pergunta mesmo se encarrega de nos levar a um processo de mudança. Eu, por exemplo, quando eu me pergunto, o que um ser humano precisa para ser feliz? Eu posso querer encontrar as respostas colocando todas as dimensões da felicidade material, que não é nenhum problema. Eu preciso de realidades materiais, eu preciso do conforto onde dormir, eu preciso de alimento. São as necessidades básicas de um humano. Uma pessoa merece ter tudo isso. Mas quando eu entro nas dimensões espirituais da felicidade, aí isso não tem fim. Porque espiritualmente é diferente da matéria. Materialmente eu posso muito facilmente ficar quase que saturado do muito ter. Eu encontro pessoas que têm muito o tempo todo e eu sei quão difícil é para elas administrar tudo que têm. Às vezes passa uma boa parte da vida e do tempo administrando o que materialmente conquistou. E não é desfrutando não, viu? É administrando. Porque dá tanto trabalho ter. Eu gosto de dizer isso. Eu já experimentei o não ter e hoje eu experimento o ter. Os dois são difíceis. Não ter é muito difícil e ter também é muito difícil. Porque você fica... A partir do momento que você tem uma casa, que você tem as responsabilidades daquela casa, as demandas daquela casa, você perde um pouco da sua liberdade. Até para querer se mudar, de repente ir embora para um outro lugar. Você tem tantas coisas, aquele quadro que significa, aquele detalhe, aquele enfeitezinho que você recebeu, que aquilo se tornou especial para você. As coisas, elas vão criando um contexto para nós que é de aprisionamento. Por mais livre que a gente seja, a gente sempre tem um certo e, às vezes, alguns moderados, outros um exagerado apego às coisas. Aliás, quando a gente vai morrer, quando a gente sabe que está próximo de morrer, muito nos pesa o saber com quem ficarão as coisas. Quem tem esse dilema. Às vezes, quando nós estamos... Uma pessoa que foi livre, por exemplo, dos bens materiais, quando se aproxima o fim, ela vai ficar muito mais conflituada com como ficarão as pessoas. O filho que deixou, né? Agora, quando existe um apego material, a pessoa ela fica muito mais preocupada com quem ficarão as coisas do que como ficarão as pessoas. Então, diferente da riqueza material, a riqueza espiritual ela não ocupa espaço. Pelo contrário, ela varre espaços dentro de nós. Quanto mais rica uma pessoa fica espiritualmente, mais vazia ela se sente, não no sentido de não ter significado a vida, mas mais espaço ela vai criando dentro para ela poder receber mais. Diferente dos acumuladores. Você já viu aqueles programas que passam mostrando os acumuladores?
É tão triste aquilo, né? Você pode olhar e fazer o seu julgamento. Como é que uma pessoa consegue viver num ambiente tão acumulado? Num ambiente tão saturado de objetos materiais? Pois é uma doença, é um desequilíbrio. Aquele é o ponto alto de um apego exacerbado à matéria. Mas há pessoas que procuram na matéria essa felicidade. Extrapola aquilo que é necessário para nós. Sim, a felicidade, ela comporta também dimensões materiais da vida. Mas não se engane. Depois de ter o que é material, se não há um significado espiritual para aquilo que se tem, vira prisão para nós. Você vai viver para administrar o que você construiu, não para desfrutar. E é muito triste viver para administrar. Em uma linguagem um pouco mais tosca, me permita, às vezes a gente vê pessoas que são como cães amarrados nos bens que têm. Alguém se aproxima e já faz. Não é assim? Vive ali para vigiar. O carro não pode ter um arranhãozinho. Se ele perceber que tem um arranhão, ele já não dorme à noite. Ele já quer no outro dia e resolver aquele problema. É um apego exagerado. Faz a felicidade depender de tudo aquilo que é material. Aí você chega um momento que você até precisa perguntar, né? Quem é de quem? É o carro que é meu ou eu que sou do carro? Sim, a felicidade comporta necessidades materiais. É muito bom a gente ter. Mas o ter, se ele não estiver revestido de realidades espirituais, de significados espirituais, torna-se apenas um fardo. Padre Ayrton Freire, um homem que eu admiro muito, que vive um desapego que eu admiro, que me inspira, ele disse uma vez para mim assim: as coisas não nos tornam mais ricos, as coisas só nos tornam mais pesados. E ele tem razão. Porque é o ter sem espiritualidade. É o ter sem significado espiritual. Porque eu posso muito bem revestir o que a vida me deu através do meu trabalho de significados espirituais. A minha casa, por exemplo, ela deixa de ser um peso para mim quando ela se torna o lugar do meu verdadeiro repouso, do meu verdadeiro descanso, do lugar onde eu reencontro a minha paz, a minha tranquilidade, onde eu me refaço dos meus cansaços e onde eu coloco as pessoas que eu amo. Não é apenas uma casa para ser bonita, não. É uma casa para ter significado espiritual. Isso é, ali, as pessoas que transitam por ali se amam. Todo mundo que frequenta aquela casa passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. A nossa relação com os nossos funcionários, né? É tão bonito quando você entra dentro de uma casa e você percebe que ali o respeito pelo outro está nos pequenos detalhes. O outro não é enxergado como apenas um objeto para satisfazer necessidades, não. O outro é um ser que faz parte da alegria da minha casa. Não é só pelo serviço que ele me faz, que ele me presta. Não é não. É pela satisfação de tê-lo comigo. Poderia ter muitos funcionários e ele poderia ter muitos patrões, mas escolheu a mim, eu escolhi ele. E isso passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. Você estar acompanhado de pessoas que você aprendeu a amar, que você incorporou à sua vida. Eu fico pensando, minha gente, que quando nós entramos nessa dinâmica de espiritualizar as realidades materiais, isto é, dar um significado que ultrapassa isso aqui que nós podemos encostar, nós crescemos demais como pessoas, quando nós conseguimos ultrapassar o significado da matéria. Hoje essa pergunta para ser feliz, essa música, desculpe-me, para ser feliz, que é um conjunto de perguntas que eu considero absolutamente desconcertantes, porque nós não estamos acostumados a fazer essas perguntas. E são muito simples. Volto a dizer, eu levei um tempo para gravar, e agora está aqui no CD Clareou, que hoje nós estamos mostrando em primeira mão
que é um CD que marca um tempo muito especial da minha vida, 2016. Na verdade, ele começou a nascer em mim em 2015. 2015 e 2016 foram 2 anos muito difíceis para mim. De muitas perdas, de muitos sofrimentos. E como eu não gosto de reclamar da vida, eu não acho que é justo a gente reclamar da vida. A vida continua não me devendo nada. A vida continua sendo maravilhosa para mim, generosa, apesar de todos os sofrimentos que eu tenho para enfrentar. Então eu gosto de devolver o meu sofrimento de forma bonita. Então acho que para mim hoje é o CD mais bonito que eu já fiz até hoje, por ser ele tão verdadeiro, tão cheio de perguntas que eu considero importantes para nós hoje. Você que já me conhece há muito tempo sabe exatamente que eu não consigo pregar o Evangelho sem falar da nossa vida. Não faz sentido. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo. Pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi. O que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém? Qual foi o meu gesto de intolerância ou o meu gesto de falta de caridade? E também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim. Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história? Chegar ao fim de um vídeo como esse é algo extremamente raro. No mundo acelerado, você parou, ouviu e refletiu, e isso já te coloca entre os poucos que realmente estão presentes. Se essa experiência teve algum valor para você, comente aí nos comentários a sua cidade. Deixo o convite para você se inscrever e compartilhar com alguém que também esteja buscando mais do que apenas distração. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.